energia. A partir de uma molécula de glicose, que é o que nós tínhamos, tá? Vou tirar isso daqui por enquanto, porque é só para voltar daqui a pouco. A partir de uma molécula de glicose, a glicose saía da corrente sanguínea, entrava na célula, foi isso que a gente fez. Dá um fio ali e manda para a câmera lá. Dá um oizinho para a câmera. Para a gente saber. Nós estamos gravando quem chega atrasado a partir de hoje. Para ver as mãos, depois está lá a prova. Mas é claro, saindo foto, eu não tenho. Tem que passar aqui, ó, tem que fazer um desfile aqui, os atrasados aqui na frente da câmera. Ai, tá branquinho, engraçadinho. A molécula de glicose entrava na célula. O que acontecia para essa molécula ficar presa na célula? Hein? Quem falou? Tinha um gasto de ATP. A célula investia ATP, colava o fósforo. E eu dizia que não é bem assim, mas está simplificado assim para nós nesse momento. Então, a célula investia, gastava 2 ATPs, trancava a glicose dentro da célula. E na aula passada, o nosso caminho da glicose era um só: fornecer ATP, energia. Tá? Dentro da célula, no citoplasma. Mas eu falei esse negócio. Tem certeza? No citoplasma, o que acontecia? No citoplasma, anaeróbico, estou dando dicas, então sem oxigênio, o que acontecia lá? Ai, não lembro. De verdade, anaeróbico sem oxigênio, o que acontecia no citoplasma? Primeira etapa, glicólise. Acho que do livro está aí o seguinte. Quem tem os slides da aula passada? Eu não consegui pegar. O livro? O livro Tem ali? Oi? Tudo bom, tudo bom. Mas é não, no anterior que eu dou as páginas, né? Não, vai filmar comendo aqui em aula. A promessa. Eu disse que 4 alunos passassem eu tirava a base. Como é que é? Mentira, ele pegou piolho. Pegou piolho na base do careca na cabeça. Foi o primo do piolho, chato. Tá gratuito aí. Deve estar no quatro. Você acha que eu vou mudar, guria? Eu já fui gravando. Até eu não vou mudar. Tem que estar na minha boca. Hein? Fala bobagem agora. Fala. Depois eu vou falar mais nada. Hoje Eu sei que vai fazer aqui. Depois, quando eu sou fala Aqui, ó, ciclo de crédito, ó. Isso. Então, vai abaixo. Ela pega aberto lá. 63. No citoplasma, glicólise. Glicólise anaeróbico sem oxigênio no citoplasma. E ao final da glicólise, o que acontecia? Nós tínhamos formado quem? 4 ATPs. Agora eu me lembrei. Não, nem olhando depois, né? ATPs. O que mais que nós tínhamos formado? 2 NADs hidrogenados. E quem mais? Lembrando, uma molécula de glicose, 6 átomos de carbono, formavam 2 de 3 átomos de carbono, que eram os piruvatos. Ou ácido pirúvico, tá certo? E aí na nossa história da semana passada, isso aqui, anaeróbico, sem oxigênio. O piruvato, que eu também dizia não é bem assim, mas para a nossa historinha é assim, o piruvato entra na mitocôndria do professor Elton. Tá.
vai para onde na mitocôndria piruvado? Membrana interna ou matriz? Matriz. O que ocorre na matriz mitocondrial? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Reações enzimáticas sucessivas, enfim. No ciclo de Krebs, o que cada piruvato forma? Nádice e falhas. Tem que dar um zinho na câmera, meninas. A cena. Tô com a câmera aqui, não. Tá, vou repetir. No ciclo de Krebs, lá na matriz mitocondrial, nádices e fades, hidrogenados também. Quantos nádices e quantos fades? 4 nádices 4 nádices, e um FAD. um fade, o que mais? Nado e mais um ATP. Mais um ATP. Ok. Detalhe. Nós estamos falando agora de mitocôndria, um tecido aeróbico, com oxigênio. Né? Essa daí. Com oxigênio, aeróbico. E agora o oxigênio se junta a quem? E aonde isso? O hidrogênio. Se junta ao hidrogênio, olha aqui, ó, carregado pelos nádices e pelos fades, formando Água. água. Aonde que é isso? Nos piruvatos? Não. Aonde é isso? Só cuidado com o fio, pessoal, mais uma vez. Na matriz? Não. Cadeia respiratória. Na membrana interna da mitocôndria. Na crista interna da mitocôndria. Tá? Formou água. E nesse processo todo, cada NAD forma quantos ATPs? 3. Então, vezes 4 vezes 3. Só tem uma coisa antes disso. Quantas moléculas de piruvato nós tínhamos? 2, né? Então são 8 NADs, 2 FADs, 2 ATPs no ciclo de Krebs para cada glicose. Não? São 2 moléculas de piruvato que entraram para cada uma de glicose. Então, cada uma, 4 NADs, 1 FAD e 1 ATP. Como são 2 moléculas, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Para uma de glicose. Tá? Pegou? Bom, agora sim. 8 mais... Nós estamos nos NADs. Mais 2 NADs. 10 NADs. Total. Ao final do processo. 10 NADs, 2 FADs e 2 com 4, 6 ATPs. 10 vezes 3, cada NAD 3 ATPs. Vamos botar assim, ATPs lá do lado. Dá pra acender essa luz? Dá para acender a luz lá. Isso, melhorou. Lá. 2, 6 ATPs. Cada NAD, 3 ATPs. Então, 10 vezes 3, 30. Cada FAD, 2 ATPs. 2 vezes 2, 4. Ao todo, ao final da oxidação completa da glicose, temos formado 40 ATPs, água, e quem mais que formou nesse processo? Que estava saindo lá pelo pulmão, que se não saísse acidose respiratória, CO2. Tá? Foram formados 40 ATPs. Qual é o saldo de ATPs? Nós gastamos 2 aqui, ó.
Então, menos 2. 38. Pela nossa continha, dependendo da bibliografia, muda um pouquinho. Mas esse é o nosso raciocínio. Isso aqui foi na aula passada. A pedido da colega, que não está bem claro, é pequenininho. No slide é a mesma coisa, mas essa conta aqui. É daqui que sai. Chegaram lá, ó. Tá? Na glicólise, 2 NADs, cada NAD vai formar. Não, Dois eu tô aqui. Aqui. Vai formar 2 NADs e 4 ATPs. No ciclo de Krebs, 2 piruvatos, 8 e 2 FADs. E 2 ATPs. A cadeia respiratória, os NADs e os FADs em ATPs. E lá, menos os 2 investidos inicialmente. Tá? Era isso. Quantos foram formados? Quanto gastou? Qual a importância do investimento? Trancar a glicose dentro da célula? É isso aí. Tá? O que é aeróbico? O que é anaeróbico? O que é com oxigênio? O que é sem oxigênio? Aonde que ocorre anaeróbico? Glicólise, citoplasma. Aeróbico, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, matriz e crise interna da mitocôndria. Isso é o que pode. Tá? Novidades. Vocês já acessaram o site? Já agradeceram ao colega Juliana? Muito obrigada. Não agradeceram? Palmas para a Juliana. Bom, pessoal. Então, a novidade 1. A novidade 1 é que a Juliana grava as aulas. Já há algum tempo. E um dia me passou uma maluquice de eu escutar minha voz, já que eu não tenho nada para fazer fim de semana. Tem, né? Aí eu digo, vou escutar a minha voz. Gostasse, né? Gostei! Não entendi tudo que eu falei. Não sei como é que vocês não entendem. E aí eu pedi para ela, que ela, na véspera assim, do feriado, semana passada, me veio com um presente. Tá aqui o CD. Não tem a primeira, não tem aula de aminoácido de proteína, não tem, e tem metade de hemoglobina. Muito bem. Aí eu olhei para ela, será que a gente não consegue botar isso no site? E disse, eu vou tentar. E já está lá, desde a quarta-feira do feriado. Então os áudios que ela me passou estão disponíveis para vocês no site. E agora vai ter vídeo aula. Essa é a segunda, essa é uma tentativa. Nós não estamos fazendo experiência, vou dizer agora. O áudio está lá. O áudio a gente combinou assim, então colocamos no site todo o áudio do primeiro bimestre, menos as 2 primeiras aulas. Aí deu a coincidência da gente já receber a data da prova. Vocês já viram qual é a data? Não, mesmo? Está lá no site. É 23 ou 28 de novembro. E já está a programação de bioquímica até lá. Se vocês entrarem na data da prova, está lá a avaliação, tem o conteúdo da prova já definido para vocês. Eu já fiz isso tudo no feriado, como não tinha nada para fazer. Escutei a minha voz, botei no site, fiz a programação e está mais ou menos assim. Presta atenção quem está pendurado no pincel. Aqueles 11% que estão com nós até 2%, prestem atenção. Chama atenção porque assim é. Pessoal, de coração. A prova oficial, 70% a 80% da prova é da aula passada, segundo bimestre, até o que nós vamos conseguir ver antes da prova. Que já está tudo agendado lá. Temos inclusive que recuperar uma data do dia 2 de novembro. Amanhã, sexta-feira, a do dia 12. E temos que recuperar do dia 2 de novembro, que é um outro quarta-feira feriado. Se não recuperamos, vamos ter que não fazer a revisão em uma aula. Então, agendem já depois, tá? Para a gente não ter problema. Então, 70% a 80% da prova vai ser conteúdo do segundo trimestre. Da aula passada, carboidratos, até o que a gente vai ver, que eu espero que a gente termine com pelo menos contração muscular, pela programação que está lá. Tá? 20% a 30% da prova, conteúdo do primeiro bimestre. Esses 20% a 30%, tenho certeza, bem objetivo, bem marcado. Tá?
Aí pensei eu assim, vamos tirar o que do primeiro trimestre? Tinham 5 aulas. Bom, não temos 2 gravadas em áudio. Vou tirar as 2 que não estão tratadas. Então, mesmo os que não vieram às primeiras aulas, que não pegaram a matéria, que não está lá disponível a aula em áudio. Tem os slides, tem o áudio, e se tudo der certo, aqui pra frente você tem o áudio e o vídeo. Não sei o que vai adiantar. Fora isso, eu posso já fazer a prova das A, B, C, D, E, uma já marcada, que poderá ser errada. Sim, eu já dou a resposta para você, mas daí já vem errada. Não precisa ser uma boa. Mas enfim, eu acho que é possível qualquer um, mesmo com aqueles com a nota lá embaixo, recuperar. Depende um pouquinho de vocês. Eu, sim, estou à disposição de vocês, como estive. Estão lá os slides com uma semana de antecedência. Né? Do domingo já estava da semana que vem. Nesse fim de semana está na outra. As questões de apoio estão lá desde o primeiro dia de aula. E eu tenho certeza que funcionaram para alguns. Eu tenho um projeto piloto que me diz isso. O pessoal da enfermagem, alguns daqui. A Juliana agora foi convidada a participar. Forneceu os negócios para vocês aqui, o áudio. E agora, quem sabe, o vídeo, se der certo. Como é que vai funcionar o vídeo? Áudio, se der tudo der certo, amanhã está disponível na aula de hoje. Sexta-feira, sábado, da aula de sexta, tá? O vídeo. Surgiu na nossa conversa a ideia do vídeo. Gravaram esse vídeo. Eu topei. Só que não dá pra gente pôr no site, pelo tamanho do arquivo. Tá? Aí consegui na informática, a gente vai tentar amanhã de manhã colocar na informática o vídeo. Vai ficar disponível, tem uma pasta lá que é pública. Eu já pedi para o Henrique, se ele não fizer isso amanhã, eu sento lá com ele para pegar o endereço de como chegar nessa pública. Vocês vão entrar no laboratório de informática, entrar na área de vocês lá, login, senha, né? E aí tem minha pasta, meus documentos, meu computador, alguma coisa assim, e tem a pasta pública. Dentro da pasta pública vai ter a pasta Ginter. E se tudo der certo, dentro da Ginter tem a de vídeo. Só na informática, é isso? Não só nos laboratórios de informática. Ah, tá. Não, é aqui, particular. Não. Porque não dá para a gente pôr no site, vai ficar grande. Não tem como fazer uma conta particular tua? Pessoal, onde No Gmail? Dá, mas isso aí é muito grande para dar um arquivo. Igual? Não, mas está assim, está definido assim. Nesse momento, é assim. Tá. O YouTube é 15 minutos, ou 20, uma coisa assim. A aula leva mais, foi o que a gente viu. Pessoal, vai estar lá, está decidido assim. Tá? Se der certo, ótimo. Vai ficar disponível, pelo menos o que a gente espera, pelo menos uma semana. Não posso garantir mais, porque vai depender do tamanho de acumulando. Então, de repente, essa semana a gente ainda consegue dividir, deixar 2 de hoje de sexta, e depois vai apagar na outra semana quando entrar a outra aula. Tá? Então, se eu tenho, o que a gente quer não é garantido que vai se conseguir com o vídeo ficar lá, mas a gente vai tentar. Eu acho que mais do que isso é quase impossível, é fazer a prova com vocês mesmos. Tá? Alguma dúvida? Não? O áudio tem que descompactar o arquivo. Tá? Ele está zipado no site, então tem que baixar, descompactar. Agora não sei para vamos para o áudio hoje. Bom, boa que eu quero ver vocês dizendo, a avaliação adicional que eu não mostro para dirigir. Todas as aulas. Nós vamos comparar tudo. Tá? Vamos ver quem chegou atrasado. Vamos pra calinha. Isso é mais cedo. Nós vamos botar? Depois bem ali. Vamos fazer um jogo. Esse é o cinema. Pessoal, hoje então, continuando carboidratos, tá? Metabolismo dos carboidratos. É uma aula tranquila, de alguns conceitos importantes. E você já sabe que está ficando um emaranhado, uma sopinha de letras, né? Eu, quando era criança, eu estava na sopinha de letras. Como é que AD, FAD, ADP, né? Enfim. Para hoje, os objetivos. Estou fora do ano.
Mas não sou eu que tenho que aparecer. Ah, também tem. Obrigado. Por isso que eu trabalhei em equipe, viu? A gente vê. É? Vai que o áudio para tão bonito, legal? Mas o vídeo vai ser pior. Comente, pelo menos agora você vai. Tem que fazer uma simulação de ter documentado a base. Você tem que deixar até a barra do cantamento e tal. Comente glicogenólise, glicogênese, gliconeogênese. Aula de hoje. Importância das vias das pentoses. Vias das pentoses. Quem já olhou isso aqui que está disponível para vocês na semana passada? Ninguém, né? Somente documentado o vídeo. Quem levantou a mão? Ah, já olharam 2, 3. Ah, tá melhorando 4. Tá todo mundo levantando a mão para aparecer. Comente glicogênio e controle hormonal. Tá? Eu se espero para hoje. Lá da nossa segunda aula, ou da primeira, parte do slide de lá, o fígado, tinha glicose que entrava, e aí esse caminho nós já vimos, ó. Glicose, piruvato, ciclo de Krebs, tinha o aminoácido que entrava, o aminoácido nós também já vimos, forma proteínas, professor Elton lá, síntese proteica. Hoje de manhã, casualmente, ele tinha aula de laboratório, ele dizia assim, a minha prova vai começar só ali na síntese proteica, não sei se eu disse para vocês isso também. É, para mim já não cai o aminoácido e proteína, né? Para ele cai. Felicidade de vocês, né? Muita gente. Professor, no slide apareceu ali o fígado de trabalho muito Depois. tarde. Ah, calma. Tem os efeitos especiais. Não essa parte aí. Ah. Se tu olhar lá da primeira aula, tu vai esses. Aí aparecia lá as defesas. Só para mostrar aqui para vocês o seguinte, olha aqui, ó, os aminoácidos lá no piruvato, também ciclo de Krebs. Nos lembramos daqueles aminoácidos que formam glicose, glicogênio. Né? Olha lá os ácidos graxos, semana que vem, lipídios, glicerídeos, também tem relação com energia. Então as coisas não andam isoladamente, estão acompanhadas. Esse que estava dizendo, né? Quando vocês não conseguem fazer o lanchinho para chegar agora bem alimentado, chego aqui, coitado, sem energia, sem glicose, e consumiu toda a glicose. As células do fígado lá receberam uma mensagem, manda glicose. O fígado tem que quebrar glicogênio para mandar para a corrente circulatória. Se saem a caminhar, precisam de energia. Os olhos dão uma passadinha agora caminhando daqui até o cassino, faz a volta pelo bar. Precisa de muita energia. Né? Se fica muito tempo em jejum, lá se vai a glicose para baixo também. Tá? Hoje aula de glicose para baixo. Amanhã, sexta-feira para vocês, diabetes, glicose para cima. Tá? Hormônios. Isso que nós vamos ver hoje. Hormônios. Hormônio do crescimento, cortisol, adrenalina, glucagon, insulina. Então tem diversos hormônios, mais os nossos, testosterona, os hormônios sexuais, né, da pele. Enfim, os hormônios também interferem nisso. Nós vamos pegar dois, insulina e glucagon, que nós vamos trabalhar hoje. E vamos dar uma olhadinha muito rápida na adrenalina, tá? Também vão interferir na glicose, no metabolismo da glicose. Isso é a aula de hoje. E a insulina, sexta-feira, volta na diabetes. Muito bem. Começando a nossa história para hoje. A glicose entra na corrente sanguínea, junto com o oxigênio, passou para a célula, pode passar, recebeu os fósforos aqui, gastou, ficou preso na célula, na aula passada virou tudo ATP. Mas isso não é o único caminho. Lá na célula, quando ela fica trancada, ela pode formar ATP, pode formar pentoses, que é aqueles açúcares de 5 átomos de carbono que a gente falou rapidamente, que são estruturais do DNA e do RNA, ou então podem ser armazenadas na forma de glicogênio. Vamos chegar em casa agora, comer aquele prato de massa, 3 sanduíches, 2 torradas, um copo.
Isso é um lanchinho da noite. Eu preciso dormir. Vai que amanhã não tem. Já armazenei, vai fazer. Aí vamos dormir. Não gastamos nada mais de energia. Isso é o que se pensa. Bom, se pensamos gastando energia, então vamos gastar energia de noite. Mas ainda assim, 4 torradas, 2 copos de chocolate, vai sobrar muita energia para ser guardada na forma de glicogênio, na forma de lipídios na semana que vem. E temos aqueles aminoácidos glicogênicos, que não são açúcares, né? Mas que também podem formar glicose, e daí energia. Então nós temos a glicose que entrou na célula, que pode nos dar ATP, pode nos dar pentose, ou ser armazenada. E ainda temos não glicídicos, aqueles aminoácidos, agora lembrar, glicogênicos que formam glicose. E esse é o nosso assunto de hoje. Conceito para estar na ponta da língua. Fáceis. Glicogenólise. Lise, quebra do glicogênio. Glicogênio a gente mostrou rapidamente lá na aula passada, um monte de glicose ligado por ligações glicosídicas alfa 4 alfa 6. Certo? Glicogenólise, quebra do glicogênio. Liberando o quê? Glicoses. Glicogênese, síntese do glicogênio. Não vamos gastar ATP, não vamos gastar energia, não vamos gastar glicose. Ligamos as glicoses por ligações glicosídicas, guardamos glicogênio. É a nossa reserva de glicose, nosso sistema. Ainda dependendo da bibliografia, desse mesmo conceito pode ser outras hexoses, outros açúcares com 6 átomos de carbono, que formam glicose. Vou passar rapidamente. Glicogênese, síntese do glicogênio. Tá? E gliconeogênese ou o neo pode estar aqui na frente, glicogênese. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá? Não açúcares, não glicídicos, transformados em glicose. Aquele aminoácido glicogênico, que não é um açúcar, é um aminoácido, um peptídeo, transformado em glicose. Neoglicogênese ou gliconeogênese. Esse é o termo, tá bom? Isso tem que estar na ponta da língua até a nossa data do encontro daquela provinha assim para marcar a letrinha certa. Tá? Ou escrever, né, pessoal? Repete, por favor. Repetir? Gliconeogênese ou neoglicogênese, transformação de não açúcares, não glicídicos, não carboidratos em glicose. Tá? Lembrar, porque as questõezinhas de escrever, se não escreverem, a gente não pode ajudar vocês. Então, se preparem para poder ajudar. Explica de novo Glicogênese? Formação de glicogênio. Pega as glicoses e junto elas formando glicogênio. Tá? Síntese de glicogênio. Ou então, dependendo da bibliografia, outros açúcares, eu vou passar um por um. Outros açúcares com 6 átomos de carbono que se transformam em glicose. O que você falou que não gasta ATP? Ainda não falei. A Que primeira não gasta é ATP? Não gasta ATP? Ah, quando a gente não vai gastar ATP, nós vamos formar glicogênio. Senão não vamos gastar, sim. Se nós temos um monte de glicose, comemos aquela massa boa, agora chegamos em casa e vamos dormir, Glicogênio é reserva reserva. de açúcares, de glicose, exato. Tá? Vamos passar item por item. Lembrando que isso tudo são vias metabólicas, enzimas, AEM, aquela história toda que a gente já viu lá na aula de enzimas. A glicose, as meninas aqui na frente, ó. Lembrando, no citoplasma anaeróbico, gasta 2 ATPs, forma NADs, forma ATPs, forma piruvato. Já vimos. Gasto na aula passada, foi toda essa aqui.
Via das pentoses, ou o ciclo das pentoses, ou o chute das pentoses, não é simples, mas para vocês é extremamente simples. Guarda, ciclo das pentoses, para vocês, forma o quê? O que forma o ciclo das pentoses? Vocês acham que o ciclo das pentoses pode formar? Pentoses! Então, o ciclo das pentoses forma pentoses. O que é uma pentose? Um açúcar, ose, com 5 átomos de carbono. Vai ver que não vão enxergar, né? Átomos de carbono. Pode repetir? Não? Não. Sabe que hoje está filmando? Gravando? Dizendo não. Vamos passar assim? Pentose. Ciclo das pentoses. Formam pentoses. Açúcares com 5 átomos de carbono. Tá? São 3 coisinhas do ciclo das pentoses para vocês. Isso forma pentoses, não gasta e não produz ATP, energia. Isso é o que nos interessa nesse momento. Ciclo das pentoses, então nos destinos da glicose, que vai formar pentoses e não vai ter gasto nem produção de energia. Para nós é isso, tá bem? Não é simples assim se vocês forem ler, mas é o que nos interessa. Tá? Então tá lá. Via das pentoses, gera pentoses, não produz e nem gasta energia, não produz e nem gasta ATP. E é isso. Tá? Vias metabólicas, enzimas, como eu costumo mostrar para vocês. É óbvio, né? Querem decorar? Óbvio, não. Pô, vai querer. Aí hoje eu também tenho que gravar que nós estamos por querer gravar. Pode repetir das pentoses? Ciclo das pentoses forma pentoses, 5 átomos de carbono, tá? Não gasta e não produz energia. É isso, tá? Segundo caminho, forma pentoses. Quem são as pentoses? Desoxirribose e ribose. Formam DNA do professor Elton e RNA do professor Elton. Tá bem? Por isso que eu falo. Vocês usam lá. Só estou dizendo onde é que... De onde sai. Glicogênese. Formação, gênese, síntese de glicogênio. Várias glicoses ligadas por ligações glicosídicas alfa 4 e alfa 6 que nós vimos na aula passada. Glicogênio, para nós, uma reserva um pouco no músculo e a grande reserva de glicogênio é no fígado. Um pouco de glicogênio no músculo, mas a grande reserva no fígado. Então, se chega a glicose, entrou na célula do hepatócito, na célula do fígado, não vamos gastar energia, vira glicogênio. Tá? Quando a gente precisar, o fígado vai receber uma mensagem, vai pegar esse glicogênio, quebrar, liberar a glicose. Muito bem. Glicogênio no fígado e músculo. O fígado é o grande reservatório. Glicose entrando, aqui só para ilustrar para vocês, glicose entrando na célula, vias metabólicas, formando glicogênio. Reações enzimáticas. É a história. Bioquímica é isso. Ou então, dependendo da bibliografia, olha lá, açúcares muito parecidos com a glicose. Então, outras hexoses, açúcares com 6 átomos de carbono, tudo muito parecidinho, ó. Aqui só uma mudancinha lá e se transforma em glicose. Tá? Professor, Sim. o fígado é o quê? O que é o fígado? É um órgão. Você falou que o fígado é o grande? Ah! O fígado é o quê? Tá bem? Para nosso reservatório de glicogênio. É por isso que a gente tem que
viram aquele slide que eu já trouxe da gente falando do lado do mouse? Lembra? Tá? Ficou claro agora? Entendeu? Vias metabólicas. Quando gastamos a energia que está lá no músculo, vamos fazer uma caminhada mais longa, sistema aeróbico, o glicogênio tem que ser quebrado para liberar glicose. Pessoal, eu só quero que vocês entendam isso de uma maneira geral. Mas não é aleatório. Tem algumas enzimas que vão quebrando aqui as cadeias lineares primeiro. Depois tem outras que transferem das ramificações para a cadeia linear, ele continua liberando. Tá? Então vamos saber as enzimas, então vocês têm que saber que isso não é de qualquer jeito. E que nós já estudamos enzimas também. Tá? Glicogenólise, quebra do glicogênio, liberando glicose. Reações enzimáticas. E olhem aqui que interessante. O cálcio, um eletrólito que vai voltar bastante para vocês, ainda por muito tempo, depois da fisiologia de novo, tá? Que tem a ver com contração muscular, que nós vamos ver antes da prova. Mas, se nós temos contração muscular no movimento, nós vamos precisar de energia que a TP em algum lado. Vocês não imaginam onde que é. Tá? Mas nós vamos ver isso antes da prova. Esse cálcio também estimula glicogenólise. Estimula quebra do glicogênio, liberando glicose para formar energia, contração muscular. Associa. O que foi? O que foi? Uma anotação que eu fiz que elas não estão entendendo. Aí, qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Ali não é uma parte aqui do glicogênio. Glicogênese? Isso. Formação do glicogênio. Glicoses formando glicogênio. Ou, Não, glicídios. não, exoses, açúcares de 6 átomos de carbono, formando glicose. Esse é o gluconato. Foi o que eu dei. Não glicídicos, gliconeogênese ou neoglicogênese. Tá? Pegou? Muito bem. E a glicogenólise aqui então quebra o glicogênio para dar glicose. Muito bem. A gliconeogênese ou neoglicogênese, neo de novo, então açúcar novo, não glicídicos, não carboidratos, formando glicose, açúcar. Tá? Lembre-se sempre do nosso amigo aminoácido glicogênio. Reações enzimáticas. Tá, mas eu estou falando dela porque ela aparecia aqui na tela. Aqui? Gliconeogênese. Gliconeogênese. Não carboidratos formando açúcar. Ele estimula a contração muscular, mas também estimula quebra do glicogênio para liberar glicose. Tá? Entendeu? Muito bem. Só para lembrar sempre do aminoácido. Glicogênio. Então, gliconeogênese ou neoglicogênese. Lembrando do nosso amigo aminoácido, que é o peptídeo, não é o açúcar, formando glicose e formando carboidrato. Tá? Já tinha dito lá, volta aqui e vai voltar daqui a umas 2 aulas. Os aminoácidos vão fornecer carbonos lá no ciclo de Krebs. Lembrando que tinha algumas estruturas que passavam de 2 para 4 carbonos, de 4 para 6, enfim, aumentavam o número de carbonos. Viram de onde? Do aminoácido que eu dizia para vocês naquele momento. Continuo só dizendo isso. Daqui uns dias nós vamos ver rapidamente o metabolismo dos aminoácidos. Tá? E aí pergunto, para onde vão o esqueleto carbonato dos aminoácidos? Ciclo de Krebs. Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou do tricarboxílico, tudo a mesma coisa. Parte ocorre no citoplasma, parte na mitocôndria,
Revisando. Glicogênese, síntese do glicogênio. Gliconeogênese, formação de carboidratos, de açúcares a partir de não açúcares. Nosso amigo aminoácido. Glicogenólise, quebra do glicogênio. Glicólise, Glicólise? É glicogênio. da aula passada, glicose, respiração anaeróbia. Tem que ter atenção. Tem que ter atenção, tá? Os nossos hormônios que vão mexer com a glicose. Diz que nós vamos falar de 2 principalmente, mais um lampidamente. Insulina. Hoje e sexta-feira, diabetes. Insulina diminui. A insulina diminui a glicose na corrente circulatória. Insulina é um hormônio produzido no pâncreas que diminui a glicose na corrente circulatória. Agora vamos comentar meus hormônios de desejo. A insulina é o que falou? Um hormônio produzido pelo pâncreas que diminui glicose na corrente circulatória. Azul, então você não vai chegar, mas já vai separar. Lembrando a nossa amiga membrana. Os lipídios, né? Proteínas que vão fazer transporte e servem como receptores. Entendeu? Temos bastante glicose. Vamos começar a história. Vamos começar com isso aí. Assim, ó. Vamos começar aqui. Substrato, que através de enzimas, na presença de cofatores ou coenzimas, se transformam em produto. Até aí tranquilo, né? Já viram. Hoje, quem é nosso substrato? Glicose. Muito bem. Estamos em jejum. Gastamos energia. Estamos com pouco glicose. Vou botar aqui um número 10 para ficar pouquinho, tá? Temos 10 glicose. Se temos pouco substrato, quais são as enzimas que vão atuar? A de Km mais baixo ou de Km mais alto? Km mais baixo. De Km mais baixo. Então, enzimas de Km baixo vão estar atuando. Aquelas de grande afinidade, pouco substrato, metade da velocidade máxima. Tá ok? Tranquilo? Almoçamos, comemos bastante carboidrato agora, jantamos, massa, feijão. Agora nós vamos para 1000 glicoses. Agora também passam a atuar enzimas de Km mais alto. Então agora, em vez de ter uma enzima atuando sobre a glicose, eu posso ter mais de uma. Como eu tenho aumento de substrato, posso ter mais enzimas atuando, facilitando o quê? Voltar a glicose aos níveis normais. E é isso que acontece. Quando comemos, muita glicose. A partir daí, 2 horas, está tudo normalizado de novo. No indivíduo normal. Sexta-feira o indivíduo não é normal, ele é diabético. Isso não volta em 2 horas. Tá? Então, uma das coisas, aumentando o substrato, aumenta agora enzimas trabalhando. Produziu mais insulina, houve sinal, aumentou a glicose, ativação, nós temos que voltar a regular a glicose para o normal. A insulina, produzida no pâncreas, diminui a glicose na corrente circulatória. A insulina vai se ligar na célula, nos receptores de membrana, pelas proteínas. Vai desencadear ações dentro da célula. Outros receptores, isso aqui é exemplo.
Conhecimentos gerais. Ou, mas tem que entender porque isso é importante. Outros receptores chegarão lá, vão se juntar na membrana, porque sexta-feira a gente vai usar isso aqui. Tá? E aí facilita ainda mais a entrada de glicose. Então esse aumento de substrato de glicose desencadeia uma série de ações, sejam em enzimas, sejam em ações da célula. E isso faz com que diminua a glicose na corrente sanguínea. Que aí para isso está lá a insulina. Tira, facilita a entrada. Hein? Não? Pode falar? E o diabético? Mas isso acontece através da gestão de alimentos, né? O aumento da glicose? Não necessariamente. Tem uma disfunção. Não, porque pode ter. Se tu Se uma aumenta. pessoa normal, isso, Assim, vai aumentar porque a pessoa vai ingerir o alimento, né? Mas daí 2 horas tu Em já 2 tá lá. horas. mas é através da não. gestão de alimentos que isso acontece. Aí Sim, vai sim. ocupando, Em mas é vida normal é isso. que a insulina tem que E aí entrar. depois, em 2 horas, está tudo normalizado de novo. E a bebida e o líquido também é a mesma coisa? Vamos chegar lá. Ok? Então a ação da insulina sinalizou, indicou, mandou a célula tirar a glicose da corrente sanguínea, botar dentro da célula. Ah, não vai usar mais, não vamos fazer energia, vamos dormir? Vamos transformar isso em glicogênio. Então o que a insulina faz com a glicogênese? Eu disse que tinha que na ponta da língua. Ela reserva. Hein? O que a insulina faz com a glicogênese? Diminui o movimento Se ela diminui a glicose, ela diminui a reserva. Se ela diminui a glicose da corrente sanguínea, ela faz com que a glicose entre na célula. Aumenta a glicogênese. Estimula a glicogênese. Se eu não vou usar, essa glicose que entrou vai ser guardada. O que aumenta, estimula a glicogênese. O que a insulina vai fazer? Bota em outro lugar aí, só tira. Vai tirar a corrente circulatória, bota para dentro da célula e a célula não tem o que fazer, guarda, vira glicogênio. Tá? A insulina só sinalizou para fazer alguma coisa, para diminuir a glicose lá fora. Tá? Outra coisa, o que a insulina faz com a neoglicogênese? Neoglicogênese. Transforma em O que a insulina faz com a neoglicogênese? São neoglicogênese. Diminui? Diminui. Neoglicogênese. Está olhando, está falando tudo. O que é a neoglicogênese? Formação de glicose a partir de não açúcares. Então nós queremos diminuir a glicose, tem que inibir a neoglicogênese. Tá, só um pouquinho. A neoglicogênese só acontece quando não tem mais de onde tirar a glicose, não. Não. Não, isso é lá no nosso aminoácido, não é a função dele. Mas a neoglicogênese é formação de açúcares a partir de não açúcares. Se tu não tem energia, tu ficar dos lipídios. Tá, é isso que eu tô dizendo. Se não tem de onde tirar, Vem dos lipídios, que é a nossa outra reserva da semana que vem. tá, é uma segunda opção, é isso? É, isso. Tá? A partir de não açúcares. Tá, Formação de o que glicose. que a insulina ela diminui a glicose na corrente circulatória. Isso. Tá? E se a glicose não for utilizada, ela guarda. Guarda, glicogênese, forma glicogênese. Então, Ela guarda formando glicogênio. sim. Principalmente no fígado. Câmbio? Onde? A insulina vai diminuir neoglicogênese. Se ela trabalha para diminuir glicose, neoglicogênese forma mais glicose. Então ela vai ser contrária. Tá? Esse é o raciocínio dessa história. Tá bem? Então tem que saber os conceitos que eu disse. Meia dúzia ali, nem isso. Tá? E o que está acontecendo? Tá bem? Neoglicogênese, formação de açúcares a partir de não açúcares, de não carboidratos. A insulina inibe
a formação de açúcar. Insulina é para diminuir glicose na corrente sanguínea. Tá? A insulina, formação do glicogênio. A glicogênese. Sim, porque ela faz com que a glicose entre na célula, se não vai ser utilizada, não vai voltar como glicose, vai ser guardada como glicogênio. E o paciente que tem diabetes nos corpos, quando ele não tem produção de insulina no pâncreas, ele tem uma taxa mínima para que ele possa ser injetado insulina no corpo, ou tem determinados casos não há necessidade de insulina? Tem casos que não tem necessidade de insulina. Isso é na sala de sexta-feira. Ah, tá, porque um amigo meu disse que ele precisa de insulina e Não, isso é aula sexta-feira. Diabetes. Tá? Aí diabetes. Vamos entender hoje aqui, sexta-feira, é isso aí. Tá? Aí, como é que se dá a origem da insulina nas pessoas que A origem da insulina? como é que é produzido, alguma coisa? Sim, se proteica no pâncreas. É o aminoácido, uma proteína, peptídeo, aminoácido, ligações peptídicas. Ele parar de uma produzir, proteína. tem que injetar. Depende. Ah, mas as pessoas que se injetam, aí a insulina vem pronta. E não consegue absorver. Vai De onde é que sai a origina? Onde sai? Ah, inicialmente era até por bactérias modificadas que produziam isso. Hoje parece que tem sintética já também. Tá? Então tem vários tipos até de insulina, de liberação, mais longa duração. Aí é laboratório, farmacêutico. Tá? Como anticoncepcional, Viagra, essas coisas isso aí. Sai, mas é laboratório farmacêutico. Muito bem. Insulina produzida no pâncreas diminui glicose. O outro amiguinho, glucagon, também produzido no pâncreas. Glucagon, também um hormônio. Como é que é? Glucagon? O glucagon é quando a gente precisa de glicose e ele atua. O glucamal é quando a gente não precisa de glicose e ele atua. Glucagon. Também produzido no pâncreas? É também produzido no pâncreas. Tá? Só que o glucagon faz ação contrária da insulina. Ele serve para aumentar a glicose na corrente circulatória. Então vamos pensar, o que o glucagon faz com a glicogenólise? Cola. Cola não O que o glucagon faz com a glicogenólise? Aumenta. Se ele trabalha para aumentar a glicose, ele vai pegar o glicogênio, vai quebrar o glicogênio, aumentando a glicose, liberando mais glicose. Então aumenta a síntese. Tá? Então o raciocínio é esse. E a epinefrina, ou adrenalina, que eu disse que eu ia passar de lambida nela, que é um neurotransmissor, que é um hormônio, que estimula o glucagon. Glucagon trabalha para aumentar a glicose na corrente circulatória. Tá, e ele aumenta o neoglicogênio. Aumenta a neoglicogênese. Que aí precisa... Inibe glicogênese. é muito nome. Ah, entendi. Tá? Ele estimula a neoglicogênese, que é a formação de novas glicoses. Ele estimula glicogenólise, quebra do glicogênio liberando glicose, e inibe glicogênese, formação de glicogênio. Cara, nem precisa elaborar uma função. Eu acho que eu dei a dica, eu acho que precisa. Estimula a Então define. a glicogenólise e inibe glicogênio. Então tu pode fazer uma frente de insulina, Mas já está tudo resumido. Pessoal, a adrenalina, neste momento para nós, ela estimula o glucagon. Quando a gente tem
nossos esportes radicais, liberação, é adrenalina pura, né? Epinefrina ou adrenalina, é a mesma coisa, tá? Estimula glucagon e inibe insulina. Vamos lá. Insulina, peptídeos, aminoácidos ligados, ligações peptídicas. Vamos falar para quem não vai nada, prova peptídica. A insulina, aminoácidos, proteínas, tá? Produzidas aonde? Nas células beta. Então, polipeptídeos produzidos pelas células beta do pâncreas. Tem que saber. O que é? Repete Insulina é um polipeptídeo, é um hormônio. Polipeptídeo, muito peptídeo, aqueles outros. Proteínas, lá na segunda aula. Produzidos pelas células beta do pâncreas. Faz o quê? Diminui glicose na corrente sanguínea, mas também trabalha lá nos metabolismos dos lipídios, das proteínas. Mas vocês têm que saber por que quais células diminui do pâncreas? glicose. Hein? Por quais células do pâncreas? Beta. Beta aqui, ó. Diminui glicose. Como? Diminui glicose. Iona de Langer, pâncreas. Eu estou dizendo assim, células beta do pâncreas. Já estou deixando as ilhotinhas de lado, mas depois é só pâncreas, células beta do pâncreas, tá? A insulina. Muito bem. Então, de uma maneira geral, não vou pedir para vocês no fígado, no músculo, não. É de uma maneira geral, esse exercício que a gente já fez. Diminui e aumenta a glicogenólise, glicogênese, não glicogênese. É isso que vocês têm que saber. Tá? Tá lá, dizendo, tá tudo resumido, eu consigo para vocês tudo. Vocês reclamam ainda. Então, no fígado, a glicogênese diminui. Adrenalina estimula o glucagon e diminui a insulina. Aqui, fala. No fígado, ela diminui glicogênese e glicogenólise e aumenta a síntese do glicogênese. Tá? É isso aí. Não precisa trocar de óculos. Será que o que falou da glicose, que a insulina diminui a glicose com a glicose? Isso é no fígado? É em geral? Em geral, é isso que interessa, tá? Então tá lá. Mas só para vocês verem que ele também atua. Ó, o que eu quero mostrar aqui é que não atua só nos carboidratos, atua lá nas proteínas, nos lipídios também. Mas o que interessa para nós hoje, na glicose. Tá? A insulina ela vai diminuir a neoglicogênese e a glicogenólise. Mas não usa o músculo. No músculo, síntese de glicogênese. A glicogenólise lá no músculo vai fazer? Não, né? O músculo vai ter glicogênio um pouquinho lá, só que não precisa meter pena. Tá? Mas é de uma maneira geral, não é tendência em particular. Que é número de todo. Ponto. Sabendo assim já está ótimo. Tá bem? Então tá. Atua também nos lipídios, atua também nas proteínas. Simples. Reações enzimáticas, né? Estimulando. O glucagon, também proteínas. Sintetizadas por onde? Os lomos. Tá? Só que nas células alfa. Insulina, beta. Glucagon, alfa. Os dois são no pâncreas. Mas são células diferentes. Insulina beta. Insulina beta, glucagon, alfa. Tá? Entendeu? Glucagon, hiperglicemia, hiper de supermercado, de grandão, né?
glicemia, quemia, sanguigato, glicose no sangue aumentada. Então, glucagon, hiperglicemiante. Insulina, hipoglicemiante, diminui a glicose na corrente sanguínea. Ah, nosso desenhozinho aqui, meu, muito mais bonitinho do que esse Glucagon é aqui. hiper. Hein? Glucagon é hiper. Glucagon hiper, aumenta a glicose. Tá? Insulina, hipo. Então, o que eu estou dizendo? Se liga lá, receptores de membrana, aquelas proteínas, desencadeia uma série de ações dentro da célula, enzimas vão trabalhar. A história é sempre a mesma. Adrenalina, a mesma coisa, estimulando o glucagon e inibindo insulina. Só faço um parênteses aqui na adrenalina, que vocês vão ver mais adiante. Tá? A adrenalina é um neurotransmissor. Então, isso aqui tem certeza, vocês vão ver isso mais adiante de novo. Tá? Neurotransmissor. Transmite o sinal de uma célula nervosa de um neurônio para outro. Nós vimos isso lá nos inibidores irreversíveis. Eu disse que chegava um inibidor irreversível, se ligava na acetilcolinesterase, que impedia a ação, ficava estimulando a acetilcolina, que é o neurotransmissor. Enfim, conhecimentos gerais por enquanto para vocês, tá bem? Por exemplo, tem uma situação de uma amiga minha, que ela estava vendo as fotos do meu pai e ela desmaiou. Ela disse, não posso ver sangue, só que ela continua vendo. Mas ela não viu sangue, viu foto? Mas não adiantou. E ela desmaiou, literalmente, assim. Aquilo ali é uma grande descarga de adrenalina, não é? Pode ser, pode ter muito da parte emocional, psicológica, tem vários fatores, tá? Tira de bang jumping, assim. Toda bang jumping também maior. Pessoal, Liberar a adrenalina. só um pouquinho. Voltando aqui à nossa amiga adrenalina. E lá na outra célula tem os receptores de adrenalina. Os receptores adrenérgicos. Tá? Então, vamos fazer uma relação. A adrenalina estimula o glucagon e inibe a insulina. É isso que interessa. Tá? E existem então os receptores adrenérgicos na célula que vão liberar adrenalina. E esses receptores adrenérgicos estão envolvidos, por exemplo, naquele paciente que tem que o coração bater um pouquinho mais fácil, mais devagarinho, que toma uns beta bloqueadores, atenolol, para diminuir um pouquinho a pressão. E aí que é tudo. E por isso que eu já falo. Então, bloqueia o receptor. A adrenalina não se liga. Isso aqui você já conhece. A adrenalina não se liga, não tem contração. Dá uma diminuída, tá? Alguns slidezinhos para vocês relacionarem isso. Aumentou a glicose, o pâncreas aumenta quem? A liberação de insulina. Diminuiu a glicose, aumenta a liberação de glucagon. Aumentando o glucagon, aumenta a glicose. Isso é para manter a homeostase da glicose, a glicose nos níveis normais. Tá? Então esses dois dados é para isso, só para vocês pegarem o raciocínio da ideia. Siga em frente. Comemos. Temos bastante carboidrato, bastante glicose, bastante açúcar. Vamos usar inicialmente esses açúcares para formar energia. Passado um tempo, esses açúcares vão ser guardados dentro da célula ou utilizados. Né? Mas se já não estão mais disponíveis, vamos começar a usar o glicogênio, que está lá depositado para isso. Passado mais um tempinho, não temos deposição, continuamos em exercício, neoglicogênese. Tem que vir as gordurinhas, os lipídios, que não são açúcares, que vão nos dar energia. Lipídio semana que vem. Tá? Alguém já está até com o slide aí dos lipídios, né? Que acharam que era E hoje. é difícil de queimar os lipídios aí. Não é difícil, é fácil. Tem que queimar O o mais difícil é deixar a não boca, jeito. mas não outra vez para adiante. Tá. Bem, então isso aí é só para vocês pensarem na alimentação e no gasto dos nossos amigos.
Sexta-feira é hiperglicemia. E hoje, hipoglicemia. O meu número aqui, vocês vão encontrar na literatura diferente, 45. A glicose não pode estar nem alta, sexta, e nem baixa, hoje. Uma situação de hipoglicemia também leva à morte. Pode levar. Tá? Por quê? Sistema nervoso central não funciona sem oxigênio e sem ATP, sem glicose, precisa de energia. Então, se nós tivermos pouco substrato disponível, o sistema nervoso vai começar a sentir falta. Tá bem? E aí tem os sintomas, eu falo até da adrenalina, adrenérgico. Uma queda repentina, de uma hora para outra, da glicose. Baixou de uma hora para outra. A pessoa sente, fica prostrada, né? Não adianta, dá aquela ansiedade, sai fora. Mas sente rápido. Vai lá, come um chocolatinho, tudo resolvido. E os sintomas neuroglicopênicos. E esse aqui é mais importante. Quer dizer, não sei se é mais importante, mas é mais difícil de ser detectado, porque nós vamos nos adaptando. Então, sintomas neuro, já diz, sistema nervoso. Se tu vai te adaptando a uma glicose baixa, de repente, tu desliga e não tem glicose, nem visto o que é, tu não te deu conta. Quando é rápido, de uma hora para outra, tu sente. Mas quando o sistema vai se adaptando a essa falta de glicose, quando tu viu, tu está tendo problemas maiores. E isso lá na sexta-feira vai ser por glicose aumentada também, gradativamente. Tá? Bom, o que acontece? A glicose estando baixa, podemos ir ao coma e à morte. Falta energia. Uma outra situação. Almoçamos, você janta e depois vem para a aula. Que é bem cheinha, bastante energia para durar a aula até o fim da noite, tem bioquímica, né? Aí a glicose sobe e depois começa a baixar. Né? E aí diminui o aporte de energia da glicose. E aí dá aquela sonolência, aquele cansaço corporal. Aí vocês que estudam de noite, durante o dia não tem nada para fazer, estão sozinhos, dá aquela lagarteada. Isso, chega a roncar. E ainda por cima toma um vinhozinho. Perfeito. Pós-prandial é aquela, então, a hipoglicemia pós-alimentação, porque ela cai. Mas no álcool, na ingestão de álcool, essa perguntinha ninguém vai vir em prova. Não vai ser nesse semestre, tá? Tá, então vem pra cá e vai vir em prova? Em algum dia. Mas não é nesse, não é nesse semestre. Mas olha como é boa essa perguntinha. No álcool, digo a vocês, prova. No álcool, nós temos um aumento no metabolismo do álcool, a gente toma bastante álcool, o álcool vai ser metabolizado no fígado, temos um grande aumento de nadihidrogenado. Olha lá os fatores, as enzimas lá da nossa coisa que estava lá carregando, lá no ciclo de Krebs, né? Não tinha lá nadihidrogenado. Aqui também tem nadihidrogenado. Eu estou dizendo assim, na ingestão de álcool, hoje de noite tem churrasco, se você contar o churrasco que você teve hoje? Não, assim, não contar você. Como assim? Eu escutei isso hoje de manhã, vamos ver. Churrasco. Ele falou, eu tenho que dar aula hoje, amanhã também. É de segundo, quarto da manhã, não sei. Então, azar. Mas eles vão ver que não convidaram vocês, vai ficar chato depois. Tá registrado. Pessoal, aumento de nadihidrogenado por causa do consumo de álcool. O que tem a ver com o nosso ciclo de Krebs, nossa glicose, nossa formação de ATP? Tudo não valeu. Baixa a glicose. Hein? Vai baixar a glicose. Baixar a glicose por quê? Aumentando o metabolismo do álcool, aumenta a nadihidrogenado. Aí eu vou ver. Nossa! Puxa o frio para vocês aumentar os nadihidrogenados. Olha, jogando. A insulina tem que aumentar para diminuir a corrente, não? Pessoal,
que tu faz o NAD lá no ciclo de Krebs, na nossa produção de energia? O NAD é uma Entra na coenzima cadeia respiratória. que faz o quê? Transporta quem? Quem? ATPs. Quem? Hidrogênio. NAD transporta hidrogênio. Agora, aqui, se daqui na minha reação não tem o NAD para receber os hidrogênios, porque eles já estão hidrogenados, eu não vou ter glicose sendo transformado em produto. Porque os NAD, as coenzimas, vou fazer de novo. Meu substrato eram glicoses, eu tinha uma enzima, eu tinha uma coenzima e tinha um produto. A minha coenzima é o NAD, que recebe hidrogênio. Agora, pelo metabolismo do álcool, eu tenho aumento de NAD hidrogenado. Se eu tenho aumento de NAD hidrogenado, diminui os NAD disponíveis para essa reação aqui. E essa enzima não vai poder atuar. Simplificando a história. E aí, eu pensei que vocês iam pro churrasco, porque que vocês se lembrassem disso lá no churrasco. Não bebam muito. Não, vocês não vão, não bebam bom. Já Tá vai bem? beber em casa, então. Metabolismo do álcool diminui os NADs hidrogenados. Tenho glicose. Aí vai pro hospital lá em coma. Toma adrenalina. Ah, glicose. Como que é? Glicose. Mas Aqui, ó. deu glicose. Mas aí, por que dão glicose? Eu disse que essa era boa vida bem para a prova, né? Só de pensar. Por que dá glicose? Simples. Se eu aumento glicose, aumento o substrato, eu favoreço a competição pelos NADs da glicose com álcool. E agora tem muito mais glicose, porque também, hein? Se administra glicose. Não, dou glicose. Mas o que a água tem a ver com isso, por exemplo? Tu toma 2 copos de cerveja e toma 1 de água, ele equilibra, não te bebera tão rápido. Não, qualquer bebida alcoólica. Tequila também? Eu não sei se quando eu tomo cerveja, eu tô conseguindo, eu tomo água. Isso aí o doutor Fábio que falou assim. Toma menos cerveja, eu acabo enchendo. Ele disse que não sei quantas moléculas de álcool, não sei quantas de água. Queridos, questão de honra. Prestem atenção. Depois da prova eu trouxe um slide. Eu coloquei o comentário daquela reflexão. Mentira, colocaram na resposta. E a partir daí eu recebi um novo comentário. Que eu faço questão de trazer e comentar também. Tá aí. Ctrl-C, Ctrl-V, que nem eu fiz com outro slide. A mesma pessoa que escreveu aquele outro. Pelo menos eu acho. Não sei se é verdade, se é mentira. Estou cobrando porque eu sou desenho assim. Oi, professor. Primeiramente, gostaria de me desculpar por ter comentado coisas do tipo faço provas para rodar os alunos. Fiz um julgamento precipitado Depois de mulher, os meus depois de mulher. ouvidos. E sei que meu comentário foi visto na sala de aula. Estou usando exatamente o mesmo recurso para colocar isso aqui. Quero dizer que pouco te conheci como professor para falar o que falei. Foi muito errado da minha parte. E gostaria de dizer que passado esse semestre, eu acho que bimestre, tudo bem? Pude ver que tudo era muito bem esclarecido e que o senhor é um ótimo professor. Não concordo muito. No outro era excelente, esse é ótimo, não ainda mais. Por favor, porque é bom ou ruim. Bom, vamos lá. Fez a prova mais acessível do bimestre e merece meus parabéns por ter se mostrado um professor impecável. Espero que as minhas desculpas sejam aceitas e de coração, boa noite. Pessoal, trago isso da seguinte forma. Primeiro, as desculpas estão aceitas, é discutível. Só que desnecessário pedir desculpas. Não tem porquê. Eu acho que isso é um momento de reflexão e trago. Fiquei pensando como é que eu ia fazer. Isso aqui eu trago assim, ó. Porque nós estamos aqui, eu e vocês, para discutirmos. Eu trago algumas informações para vocês. Né? E acho que foi um primeiro momento de reflexão. Já está encerrando, senão vai acabar a pilha.
Ovelha não. Ah, não é minha essa bateria. Cadê? Então é um momento de reflexão, e acho que a pessoa fez uma primeira reflexão e fez uma segunda. Isso para mim foi importante. Eu também fiz reflexão. Só tem uma coisa. Ali diz assim, ó, me chamou a atenção e fui ver. Fiz um julgamento precipitado através do que vinha aos meus ouvidos. A pessoa só não me escutou. Porque eu disse, não se preocupem, estudem desde o começo, a prova é acessível, não faço prova para ninguém, não faço prova para passar ninguém, mas enfim, sempre disse isso. Só escutaram o que os outros falaram, menos a mim. Reflexão. Desnecessário pedir desculpas porque eu acho que o momento é para isso. Todos nós crescemos, eu faço para isso. Não sabia que Então, era assim, prova, peço agora achei desculpas. que